Que a paz de Deus esteja com cada um de nós. Amém. Eu acho que a gente acabou ficando um pouquinho, talvez eu até um pouquinho alterado, vento, chuva, um pouco, como é que está a trovoada lá fora, mas que bom, aquietou-se, né? Eu também senti que antes o retorno estava um pouco alto demais, desculpe-se, mas olha, ficou agora top, estava bonito, tá? Graças a Deus aí. Essa música foi convidativa também agora, né? Entregar nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nossa mente para Deus. O tema agora então aliás, lembrando, o que sabemos sobre o futuro? Pastor Rafael pregou sobre isso. Pastor Daniel pregou o que foi dito sobre o futuro. E eu tenho a tarefa de falar o que nos espera no futuro. Bom, gente, eu quero trazer uma breve introdução a esse tema da seguinte maneira. E viva a tecnologia, né? Bom, gente, por que esse tema é tão importante? Porque, na verdade, se tem uma coisa que é mais certa e mais segura, é que nós vamos um dia dizer que foi o último dia, reconhecer e admitir que foi o último dia das pessoas que nos cercam, e mesmo o nosso último dia virá. Nada é mais seguro e mais certo que um dia nós vamos falecer. Aliás, desde o primeiro minuto de vida, não poucas vezes crianças ainda na barriga da mamãe vêm a falecer. Quer dizer que enquanto o sopro da vida está em nós, estamos sujeitos à morte. Mas aí vem a pergunta, esse é o fim de tudo? É isso mesmo? Foi só isso? Aquelas pessoas que afirmam que nós somos como uma cabeça de repolho, depois que morremos acabou e ninguém mais voltou para dizer como é que se tem vida lá fora, o outro lado, na eternidade e assim por diante. Mas nós como cristãos cremos sim que Jesus ressuscitou, e a partir disso, como ele disse que ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Ele fala por diversas vezes nas Sagradas Escrituras de que haverá um depois. E o texto é interessante, de Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez sob o princípio até o fim. Deus colocou no ser humano o desejo pelas coisas eternas. Em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as nações, em todos os povos, em todas as culturas, a grande maioria das pessoas acredita que depois da morte virá algo. Os egípcios, eles inclusive sepultavam seus faraós com muita riqueza para que estivesse no reino dos mortos, eles pudessem usufruir ainda benesses da vida terrena numa outra dimensão. Mas eu pesquisei um pouquinho, ouvi isso em outras culturas, na Índia, na China e assim por diante, culturas antigas. De maneira geral se acreditava que de fato depois da morte tem algo que ainda virá. A vida também, eu diria assim, ela ficaria um pouco sem sentido, porque se colocarmos na balança o que nossa vida tem de bom e de difícil, nós vamos constatar que para muitas pessoas a vida pode ser tremendamente complicada e difícil. Os governos tentaram criar uma justiça social. A Rússia, por exemplo, a União Soviética, ela queria trazer justiça social, mas isso é um idealismo que não deu certo. O capitalismo também quer trazer, então, participação do lucro e tudo mais, mas sabe-se apenas 20% daquele que está no capitalismo, ele se beneficia. Os outros 80% também precisam ralar, dar conta da vida e ver como a vida pode ser tremendamente complicada. Então, gente, os grandes governos, os propostos de governo não deram conta.
A religião, de alguma maneira, também não explicou essa questão da vida e da vida eterna. E aí vem agora a tecnologia, a ciência também tentou trazer resposta e não conseguiu trazer essa resposta. Agora nós ouvimos o que a palavra de Deus fala sobre vida após morte. Vejam, a Bíblia fala que Jesus ressuscitou e Ele foi preparar lugar para os seus. Eu gosto, o teólogo Hermann Dietz-Felbinger, que nome, né? Ele diz o seguinte: é como se nós fôssemos para a cidade de Sydney ou Nova York e a princípio não conhecemos ninguém lá, é uma língua diferente, é um país estranho, nós não conhecemos o trânsito, não sabemos como abordar um taxista, fica tudo muito complicado. Mas lá pelas tantas, descobrimos que temos um amigo que está morando lá e ele conhece. E ele diz: eu vou pegar você, Bretsky, eu vou pegar você no aeroporto em Nova York, eu vou ter um cartazinho, lá está escrito William Bretsky. Pessoal, tudo muda de figura se for para Nova York. Porque alguém que conhece Nova York, alguém que sabe das coisas, alguém que sabe do idioma, alguém que sabe da cidade, conhece muito bem, fará toda a diferença. Amados, é isso que Jesus está querendo dizer. Ele sabe da eternidade, ele sabe dessa dimensão. Ele está lá esperando. William Bretsky, você está inscrito aqui no livro da vida. Eu estou esperando para cristãos que venham a falecer. Nós sabemos quem estará nos esperando e sabemos que aquele que nos espera conhece as coisas eternas. O que nos aguarda no futuro. Eu quero falar um pouco sobre esse assunto hoje à noite, aquilo que a Bíblia nos apresenta. Nós temos a esperança cristã como algo muito forte. E a esperança cristã não é assim: eu espero que amanhã novamente dê um sol. Não é isso. Esperança cristã é a certeza, a convicção de alguma coisa realmente acontecerá. Talvez é a convicção que o agricultor tem. O agricultor, quando lança a semente na terra, ele sabe que em 7, 8 ou 9 dias, aquela semente vai germinar. Vai acontecer algo. Quando cristãos morrem em Cristo Jesus, eles sabem e acreditam, têm a plena certeza, a doce certeza que o Espírito Santo nos dá, de que nós não estamos morrendo para dentro de um nada, de ninguém sabe nada, mas nós vamos ressuscitar para a vida eterna. Essa esperança, ela já se fez presente, inclusive no Antigo Testamento. Eu gosto dessa palavra do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Haverá um cuidado preventivo e inclusive bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias e eu vou habitar na casa do Senhor para todo o sempre. Amados, em Cristo Jesus, nós cremos que vamos habitar e morto não habita. Nós vamos habitar, nós vamos interagir, nós vamos viver eternamente na casa do Senhor. Essa é a esperança cristã. Eu quero trazer 10 tópicos muito breves, em formas de pergunta, tentando assim responder aquilo que normalmente eu vejo que as pessoas acabam tendo como perguntas a respeito desse tema. Esse futuro céu já existe? João 14:1 diz: não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus? Então vocês creem em mim? Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Jesus está querendo dizer: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Pelo contrário, eu iria lá preparar lugar, porque onde eu estou, eu quero que vocês também estejam. Mateus 25, 31 a 46
é onde nós vimos aquela parábola que nos últimos tempos, então quando Jesus vier o rei, ele vai separar os cabritos das ovelhas, ele vai separar aqueles que são tementes a Deus daqueles que não são tementes a Deus. E o critério aqui é: eu estive com fome, me deste comer; eu estive com sede, me deste beber; eu estive preso, fostes ver-me; eu estive enfermo e fostes ver. Então aqui Jesus diz: quem fez isso é um desses pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. E aí será assim: vinde benditos do meu Pai, para a casa paterna, preparado desde a fundação do mundo para aqueles que foram me ver, que foram me visitar, que saciaram a minha fome. Interessante, aqui entra essa dimensão de algo preparado desde a fundação do mundo. Bom, esse preparado da fundação do mundo nós vamos ver em Gênesis 1 e 2. É interessante que a Bíblia fala do céu, lá de Gênesis 1 e 2, e de Apocalipse 21 e 22. 2 capítulos no começo da Bíblia, 2 capítulos no final da Bíblia, e todo o espaço interno é o plano de salvação de Deus para a eternidade. Impressionante. Então, Gênesis 1 e 2. Esse futuro céu já existe, conforme as Sagradas Escrituras, ele existe. O paraíso existe, aliás, da onde nós nunca deveríamos ter saído. O céu será como aqui na terra? Sim e não. Paulo diz que: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas do céu. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ninguém ouviu, ninguém viu, ninguém sentiu. Interessante que Platão, eu li um pouco como é que ele interpretava essa questão também de eternidade, coisas eternas. Ele falava das coisas temporais e das coisas atemporais. E as coisas temporais são aquelas que nós sentimos. Isso é a explicação, aquilo que nos submete ao nosso sentimento, ouvido, nosso ver e sentir. E Paulo justamente entra nessas 3 palavras e diz que, de fato, transpõe aquilo que Platão, outros filósofos dizem, porque nós não ouvimos, nós não vimos, nós não sentimos aquilo que Deus tem preparado para os seus. Quando nós olharmos um pouquinho mais o que o apóstolo Paulo teve de visões, e uma delas lá em 2 Coríntios 12, ele diz que tinha um homem que foi arrebatado até o 3º céu, mas para que ele não se ensoberbecesse, Satanás colocou um espinho na carne dele. E aí eu pedi 3 vezes que Deus me tirasse esse espinho na carne. E aí veio uma voz e disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É interessante que Paulo teve olhares para as coisas eternas, mas ele diz: para não ficar abobado, para não ficar arrogante, me foi colocado um espinho na carne, uma fraqueza. Aqui o apóstolo Paulo está querendo dizer que ele enxergou coisas que um ser humano normal não enxerga. Para algumas pessoas isso foi dado. Também Estevão diz que ele viu a glória dos céus. Outros na Bíblia tiveram assim a oportunidade de dar uma espiadinha para dentro daquilo que a Bíblia descreve como céu. Bom, gente, mas como é que funciona isso então? Como é que nós podemos enxergar, como é que nós podemos perceber, como é que nós podemos entender essa dimensão espiritual, essa dimensão que a Bíblia chama de céu? Primeiramente, em João 4:24, nós vamos ler que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Se você quer ter uma experiência com Deus, não faz sentido nós usarmos apenas a nossa razão. Eu digo apenas porque Deus também nos deu uma razão a serviço do reino. E também para compreender a fé. John Stott diz que crer também é pensar. Crer não significa ser insano, mas fazer uso da nossa razão. Mas
é apenas uma dimensão. Tem uma dimensão espiritual que transpõe a nossa razão. E Jesus fala que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tem um senhor chamado Ernst Wilder-Smith, ele parece que é físico, médico e outros, doutor, 3 doutorados. E ele tenta explicar de uma maneira muito interessante, para a gente compreender um pouquinho o que é essa dimensão espiritual, o céu, vida eterna. Ele diz, digamos, que nós vivêssemos aqui apenas agora num planeta que conhece apenas 2 dimensões. A dimensão da profundidade e a dimensão da largura. E nós fôssemos seres, então, que apenas compreendessem essa dimensão. Sendo assim, vocês já não me compreenderiam mais. Por quê? Porque eu já estou 30 centímetros mais alto que vocês. Vocês já não compreenderiam mais o Bretsky. Ele está... Porque você não conhece a altura. Se alguém também cair, não vai conseguir explicar o que é isso. Se alguém erguer o braço, também não vai entender. Simplesmente é uma coisa louca, simplesmente sem sentido. Mas agora, de repente, alguém é elevado às alturas, os outros não vão compreender. Assim nós temos que entender agora, nós temos 3 dimensões, seria profundidade, largura, altura. Mas Paulo acrescenta uma 4ª dimensão. Ele quer dizer que Jesus tem uma outra dimensão, Deus tem uma outra dimensão, o Espírito Santo tem uma outra dimensão. Há uma outra dimensão que nós, tridimensionalmente falando, não compreendemos. Por isso não adianta explicar muito. Por isso o céu, ouvido algum ouviu, olho algum viu e coração algum sentiu o que Deus tem preparado para os seus. O céu, ele vai ter certamente algumas coisas da criação de Deus, mas ele será bastante diferente. Aqui eu lembro de uma pequena história, eu tentei localizar ela, eu não achei. Mas eu lembro quando eu estudei na faculdade de teologia, eu tinha alguns amigos que vieram de Voti, e eles ainda estudavam, eles faziam um pré-teologia, né, um pré-teológico, e eles estudavam latim. Então eles tinham umas historinhas com umas frases latinas, do latim. E aí tinha uma história, eu nem lembro mais a história. Eu só lembro que dois estavam meio conversando que se de repente um fosse para o céu, que eles voltassem para contar como é que é o céu, né? E a frase latina é que um então foi e voltou, e aí eu perguntou, a frase latina, nem sei da pergunta, mas eu só sei que a resposta foi, o céu é totalitas alitas. Totalmente diferente do que imaginava, e não adianta querer explicar. O céu é totalitas alitas, quer dizer, totalmente diferente. Queridos, eu creio que é assim, diferente, essa dimensão. Como então, mas como esse céu, como é que a palavra nos dá então, que pistas ela nos dá? Como será esse céu? Apocalipse 21 nos dá algumas pistas, e eu gostaria que essas pistas, elas pudessem gerar em nós esperança. Como? Permita contar para vocês. Quando criança, eu lembro que meus 10, 11, 12, talvez adolescente, agora já, até os 14, 15 anos, jovem, eu sou o segundo mais velho de casa. Eu lembro que o Natal era o grande momento da família do ano, com certeza. Nós tínhamos umas tias na Alemanha e ela mandava um presente. Lego era coisa que nós já tínhamos 40 anos atrás. Você consegue imaginar? Meu pai era mecânico, um homem muito simples, até nós éramos pobres. Mas essas tias, eu acho que elas tinham uma sensibilidade para a nossa condição de pobreza. E elas mandavam umas coisas que os outros aqui nem tinham. E cada Natal tinha umas caixinhas de Lego e tinha uns lápis de cor e uns sei lá, umas coisas, uns penais, estojos, né? Tão chiques que os outros ficavam babando, né? Isso a gente recebia sempre no Natal. Sempre vinha alguns pacotes da Alemanha e roupas bonitas, tênis, assim por diante. Então o nosso Natal tinha um toque de especial.
E eu lembro que o Natal, às 18 horas, nós íamos então para a igreja, e aquele culto das 18 horas até as 19 horas, era o culto com a hora mais longa da face da terra. A Kombi amarela que meu pai tinha, e todos os 10 irmãos entravam naquela Kombi, ansiosos agora para finalmente a gente comer o sanduíche. No Natal nós tínhamos presunto e queijo fatiado. E tinha o pão pluma com a maionese, e aquilo era o melhor sanduíche do ano. E nós tomávamos Max Wilhelm, laranjinha, Max Wilhelm, tá? E no Natal era especial, porque agora, naquela tarde, o pai já tinha plantado a árvore, cheio dos esquemas, com tijolinhos para ficar retinho, um fio de nylon na parede também para ficar bem reto. E a mãe, à tarde, então, preparava o pinheirinho. E ela preparava com tanto capricho, que aquilo era assim uma emoção. Nós fazíamos plantão na frente da porta, para dar uma espiadinha quando a mãe saía, para ir lá no quarto, pegar os presentes, voltar para a sala, e ela dizia, não pode espiar, ela brincava assim, né? E nós fazíamos enfileirados, plantão na frente da porta da sala, para ver se nós espiássemos alguma coisa. E de repente alguém entendeu e disse assim, eu vi um carrinho de boneca, eu vi uma bola, eu vi uma coisa parecida com um caminhãozinho de madeira, eu enxerguei, eu vi uma árvore, eu vi uma vela, tinha um pássaro de cristal, coisa bem tosquinha, mas aquilo uns 10 anos durou, bem na pontinha lá, tinha assim um prendedor, aquilo prendia bem na pontinha, e aí eu vi o pássaro, eu enxerguei, eu percebi, eu notei, e eu acho que era um carrinho de bebê para você, e a gente ficava se motivando, contagiando. E essa expectativa, depois do culto, depois do lanche, finalmente às 8 horas, 8h15, a gente entrava, a mãe acendia as velas, tinha aquele cheirinho de pinheirinho realmente natural, com aquelas velas, e nós cantávamos, Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all. Isso era o hino, ó vinde meninos, ó vinde. Então, essa canção nós cantávamos as 6 estrofes, né? E aí o pai cantava firmemente, mas os menores, eles nem cantavam, eles ficavam deslumbrados, olhando aquele pinheirinho, aqueles presentes, aqueles papéis coloridos. Aquilo que a gente esperava lá fora, agora se tornava realidade. Amados, quando a Bíblia nos dá algumas pistas de céu, é feito criança esperando a porta se abrir, e talvez Deus nos permite às vezes antigostos do céu, quando a gente tem um culto muito legal, um louvor e uma adoração espetacular, quando uma palavra que aquece os nossos corações, quando nós temos uma experiência de oração que Deus nos responde, e quando temos uma doce comunhão como casal, juntamente com a família, nós ficamos deslumbrados, ansiosos em nutrir com aquilo que talvez agora só enxergamos um pouquinho. Um dia nós vamos ver face a face. Paulo vai dizer, agora nós enxergamos Stückwerk. Stückwerk é uma obra fragmentada, agora nós veremos em parte, mas um dia nós vamos ver face a face aquele que nos amou e deu a vida por si mesmo, para que nós tivéssemos vida em abundância e vida eterna. Queridos, esse é o céu, é isso que nos é dito em Apocalipse 21. Eu acho que nós podemos ler esse texto. Abram esse texto, por favor, Apocalipse 21. E aqui nós temos algumas pistas maravilhosas, não de pinheirinho, não de velas, não de carrinho de bebê, não de bola, não de caminhãozinho, mas da eternidade. Apocalipse capítulo 21. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero ler esse texto para você. Feche seus olhos e tente imaginar agora que vocês podem, o Pai Eterno permite abrir, dar uma olhadinha para as coisas eternas. João diz assim, então eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, o mar sumiu, eu vi a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada, preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo.
eu ouvi uma voz tão forte que vinha do trono de Deus, o qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele, Deus, enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas se passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: eu faço nova todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E quem tem vida, aliás, quem tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, a porta se abre um pouquinho, podemos dar uma espiadinha, podemos ver o que o Senhor tem preparado para os seus. Novo céu, nova terra. A antiga terra e o mar desaparecerão, diz as Sagradas Escrituras. Começa um jardim, a criação de Deus começa num jardim e vai terminar numa cidade. Para mim isso revela a dinamicidade da criação de Deus. Começa um jardim do Éden, mas descerá o que? Jerusalém, a cidade onde o nosso Senhor foi crucificado e nos deu vida eterna. Deus mesmo fará morada entre os seres humanos, face a face, vamos enxergar essa dimensão divina. Como não será o céu? Não terá mais lágrimas, Deus mesmo enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte. Como a morte pode tirar a gente, tirar o tapete, como a morte pode nos calçar, nos fazer tropeçar, como ela pode trazer tristeza para o ser humano. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, as velhas coisas se passaram. O céu é lugar de promessa, de esperança, é lugar de novidade. Eis que faço novas todas as coisas. O que você gostaria que fosse novo na tua vida? O que você queria que fosse diferente? Novo, novidade. O Deus Criador continua criando e recriando para que tenhamos coisas novas. Ele, Jesus, é o início e o fim de todas as coisas. Ele, Jesus, tem água para dar, e quem quiser água da fonte da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão um presente. Deus será no meio deles e eles serão filhos de Deus. As pessoas que faleceram estão aonde? As pessoas que já faleceram estão aonde? É uma pergunta que as pessoas costumam fazer. Pela ótica da palavra de Deus, essas pessoas estão dormindo e aguardam a ressurreição. Mas pastor, como é que fica isso? Quando Jesus disse para aqueles que estavam, os dois ao lado da cruz, Jesus disse para um deles: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Como é que é? Paulo diz que os mortos aguardam a ressurreição para a vida eterna, estão dormindo, e Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Pessoal, o tempo 24 horas, o grego diz que é o tempo cronos, cronológico. É o tempo de 24 horas, de uma semana, um mês, um ano. Muitos anos, milênios. Isso está ligado diretamente ao planeta Terra. Mas o que é o pequeno planeta Terra diante do cosmos? Deus não está fixo ao planeta Terra. É o nosso tempo cronológico, o relógio. Deus é o tempo kairos. É um tempo, outra dimensão. Para o tempo de Deus, 1000 anos um dia 1000 anos. Para o tempo de Deus, isto é hoje. É como se nós estivéssemos dormindo. Quando a gente dormiu um bom sono durante 8 horas, você se deu conta que dormiu 8 horas? Não. A gente acorda e diz: cara, eu descansei bem, dormi feito uma pedra. Mas quando a noite é mal dormida, cara, a gente acorda, aquela noite não passa, e você acorda contando ovelhinhas, e vai contando, e se vira, toma uma aguinha, volta, vai para o banheiro, e aquelas 8 horas são muito, muito longas. Nós dormimos, aguardamos a ressurreição, num piscar de olhos.
Mas o tempo de Deus, Cronos, que é o cosmos, é o todo, é como se fosse agora. Por isso Jesus diz para aquele carinha lá da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Nós podemos entender, sim, aos olhos de Deus, aqueles que morrem já estão lá. Mas pelo tempo Cronos, aguardamos a ressurreição para a vida eterna. É um pouquinho complicado, mas para mim é uma explicação plausível. Aos olhos de Deus, o tempo é totalmente diferente do que para nós. Seria essa uma explicação. Vamos adiante? E o inferno existe? Onde é que é o inferno? Aqui eu lembro de uma pequena história, onde 3 rapazes estavam caminhando no final de dia, já meio embriagados, caminhando à beira-mar. E aí eles brincando, tirando sarro e avacalhando tudo, e de repente passa um policial, e eles perguntam ao policial, um deles pergunta assim: Senhor, daqui para o inferno é muito longe? E aquele policial disse: depende, o inferno é o final de uma vida sem Cristo Jesus. Na manhã seguinte encontraram o corpo de um desses 3 rapazes boiando na água na beira-mar. Passaram-se anos, os outros 2 rapazes um dia encontraram esse policial. E esse policial era cristão. E um dos rapazes disse: eu preciso lhe dizer, naquela noite aconteceu uma tragédia, um dos meus amigos, mas eu não tive mais paz. Que o inferno é o final de uma vida sem Cristo Jesus. Assim como as trevas é a ausência de luz, inferno é a ausência de Deus. E se você tirar tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é bem intencionado, tudo que é belo, tudo que é amor, tudo que tem alguma virtude, se algum louvor existe, se tem alguma coisa boa, você tira tudo isso, você terá o inferno. E isso é o inferno, uma vida pela eternidade sem essas coisas, sem a luz, sem Deus. O inferno existe. E Jesus é a pessoa que mais falou do inferno nas Sagradas Escrituras, foi o próprio Senhor Jesus. Leia uma vez os evangelhos pela ótica só da palavra inferno, e você vai ver quantas vezes Jesus fala esta palavra. Quem ficará fora do céu? Ficará fora do céu aqueles que não querem entrar no céu. Porque o céu, assim como o livre-arbítrio de Adão e Eva os expulsaram, tiraram do céu, o livre-arbítrio, mesmo que Adão e Eva foram excluídos do céu, o mesmo livre-arbítrio pesa sobre nós. Jesus, eu quero o céu. Porque se eu quero ir para o céu, eu preciso pegar o caminho certo para o céu. E esse caminho é muito simples: Jesus, caminho, verdade, vida. Existem 3 listas que eu quero ler aqui, que falam de quem vai ficar fora do céu. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Não sabeis que os justos não herdarão, os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes algum de vós, mas vocês foram lavados, mas fostes santificados, mas foram justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Uma outra lista que nós temos, nós vamos ver em Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, facções, dissensões e partidos, as invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. E Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, adúlteros, e aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente do fogo de enxofre, que é a segunda
morte. Quem entrará no céu? Eu gosto dessa frase de Lutero. Haverá 3 surpresas no céu. A primeira, não encontrar quem pensaríamos que estaria lá. Muita gente que nós vamos achar que devia de estar lá, não vai estar. A segunda surpresa, encontrar quem jamais pensaríamos que estaria lá. Gente, nós vamos ficar boca aberta, que de repente, cara, você também entrou aqui, né? E finalmente, Lutero diz, e a terceira, encontrar lá o indigno Martim Lutero. Porque se eu olhava para si, ele diria, eu não tenho moral para chegar no céu. E se eu entro no céu, é porque Deus é muito bom. E Ele, em Cristo Jesus, morreu na cruz por mim, para que eu tivesse vida eterna. Pessoal, sabe quem entra no céu? Aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso, Cristo Jesus não é uma alternativa, é uma necessidade, porque foi assim que o Senhor nos trouxe a salvação. E aqui eu gosto de lembrar, agora em agosto fizeram 5 anos que na Minas São José, lá no Chile, aqueles 33 mineiros ficaram soterrados. Depois de não sei quantas semanas eles conseguiram fazer uma pequena perfuração, 700 metros, e conseguiram localizar que eles estavam vivos. Eles não tinham chances de sair de lá, por conta, não tinha chances. E aí o governo, eu lembro que o presidente disse, enquanto tiver vida lá embaixo, nós vamos atrás deles. E aí eles fizeram a Fênix, vocês lembram? A tubulação de, eu acho que 60 centímetros de largura, fizeram uma perfuração até lá onde eles estavam. E aí fizeram uma cápsula, a Fênix 1, Fênix 2, e aí em 15 minutos eles desciam e alguém entrava lá, em 15 minutos chegava lá em cima. E eles salvaram os 33 mineiros. Amados, só tinha uma única chance, entrar na cápsula Fênix para chegar e viver. Querido, você só tem uma única chance para ter vida eterna. Embarque naquilo que o Senhor já fez por você na cruz. Entre nessa cápsula, entre nela, para que você possa ter vida e vida eterna. E a última frase que eu ainda quero trazer. Nós vamos adiante, eu preciso saltar um pouquinho. Eu sempre escrevo mais do que eu consigo falar. Mas como será na prática a vida no céu? João 14, 1 a 3 diz, na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu amo essa palavra, porque Jesus está querendo dizer na casa do papai. Na casa do pai. Amado, o céu é afeto. Na casa do pai, via de regra, tem experiências muito negativas que a casa dos pais é um horror. Tem pessoas que não querem lembrar disso. Mas independente agora disso, via de regra, casa de pai e de mãe é muito legal. É muito bom. Aquele cheirinho da sala é o cheirinho da casa da minha mãe e do meu pai. O pão que ela faz é cheirinho de pão que o pai e a mãe fizeram. A maneira como o pai fazia o churrasco, como o pai preparava o Natal, era único. Jesus está querendo dizer, o céu é casa de pai. E quando o filho pródigo estava perdido, lá longe, Lucas 15, 17, diz que, caindo em si, lembrou-se da casa do seu pai e disse, quantos deles, dos empregados, têm pão e fartura, e eu aqui longe, longe, levantar-me e voltarei para a casa do pai. Queridos, Jesus está querendo dizer, o céu é casa, é Heim. Eu gosto dessa palavra alemã, Heim, é docilar, Heimat. Isso é maravilhosa, essa palavra no idioma alemão. É tudo de bom, casa dos meus pais. E sabe o que para mim é o meu pequeno céu, quando Kátia está junto, Gabriel, Carla, Bárbara e Diego, nós podemos estar em torno de uma mesa, comendo uma pizza, conversando umas horinhas,
Isso é meu pequeno céu aqui. Assim vai ser na glória, assim vai ser para todos sempre. Você vai estar na boda do Cordeiro, para todos sempre, sempre e sempre com as pessoas que você ama, mas sem uma briguinha, sem uma palavra torta, sem a perda de alguém, sem o medo, sem dor. Para todo o sempre vai ser assim. Assim será. 26, Jesus, no final da oração sacerdotal, ele diz: Pai, desejo onde eu estou, esteja comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória. Senhor, aqueles que tu me deste, eu quero que eles vejam também a minha glória, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda mais, para que haja neles aquele amor, Pai, que tu me amastes, possa estar nele também como eu neles esteja. Esse texto é tão lindo, parece uma fusão entre Pai, Filho e Espírito Santo, e ele conecta conosco os seres humanos, e alguma coisa a gente conecta com a eternidade. Que olho algum viu, coração algum sentiu, ouvido algum ouviu o que Deus tem preparado entre Pai, Filho e Espírito Santo e nós com Ele. Queridos, apenas uma espiadinha para dentro da porta, não enxergamos tudo, mas aquilo dá uma alegria de fazer plantão para não perder o grande dia quando a porta se abrir. Eu gostaria que os músicos viessem à frente, nós vamos cantar em conjunto uma música, mas antes disso ainda eu quero ler Mateus 25, 34, 35 diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestistes, adoeci, me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. E eu termino com a frase de C.S. Lewis, o escritor. Ele diz o seguinte: acabaram-se as aulas. Você lembra quando criança, quando era o último dia de aula? Cara, isso era um pedacinho de céu. As férias estão começando. Chegaram as férias, acabou-se o sonho, amanheceu. Toda a vida deles neste mundo havia sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na terra jamais leu. A história que continua eternamente, na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Queridos, é bom viver. É bom comer, é bom beber, é bom casar, dar-se em casamento. Mas o pastor Rafael disse: só que essas coisas não podem nos roubar aquilo que ainda vem de melhor. Jesus morreu e ressuscitou, abriu o caminho para a eternidade. Sobre Belém rompeu-se os céus, e nós podemos voltar para a casa do Pai. Se nós cremos em Jesus, nós podemos crer num amanhã. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa música com todo o nosso ser, toda a nossa convicção, que eu posso crer no amanhã.